Martirizado por professar a fé e não renegar Cristo Jesus, a história de São Sebastião é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. Meu nome é João Pereira Júnior e você está no canal JP Júnior, um canal católico que conta a história de vida dos santos, eventos e notícias de nossa igreja. Hoje contarei a história de São Sebastião, que é padroeiro de minha cidade de Igarapé-Açu. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e seu comentário. Ainda tenho muitas histórias de outros santos para contar para você. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 DC. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para a Itália. Ele teria chegado a Roma através das caravanas de migração lenta pelas costas do mar Mediterrâneo, que na época eram muito abundantes por causa do mar Mediterrâneo e do Saara, e os dias não tão quentes por causa da latitude em torno de 40 graus na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai e por volta do ano 283 se alistou no exército romano. Chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo reconhecimento dos amigos e era querido dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que o queriam sempre próximo, ignorando tratar-se de um cristão, e por isso o designaram capitão da sua guarda pessoal, a guarda pretoriana. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano no Oriente e Maximiano no Ocidente. Não sabiam, porém, que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com atos apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos, enfraquecidos diante das torturas. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos dos soldados ficaram obrigados a servirem o exército, e este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer essa renúncia, por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de desestímulo aos outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordem para matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num porte no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos.
Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiano, que não atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitassem até morrer e depois fosse jogado numa fossa para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. Sebastião foi canonizado por aclamação popular e ganhou do Papa Caio o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. Ele virou um exemplo de coragem e amor ao próximo. Tal como São Jorge, Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu o seu auge nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica Romana como na Igreja Ortodoxa. São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene, inclusive, foi canonizada e sua festa é no dia 30 de março. Os milagres atribuídos a São Sebastião começaram ainda em vida. 2 diáconos gêmeos em Roma, Marcos e Marcelian, prisioneiros capturados pelo Império Romano, resolveram tirar a própria vida para evitar as torturas e o martírio. Ao saber da decisão deles, Sebastião levou suas palavras de fé e conseguiu encorajá-los a enfrentar o seu destino. Os dois desistiram do suicídio. Ao mesmo tempo, Zoé, a esposa de um dos carcereiros, que era muda, pediu perdão a Sebastião pelos maus tratos que o marido cometia contra os inocentes e recebeu o sinal da cruz sobre ela. Em seguida, Zoé recuperou a fala. Outro milagre diz respeito ao dia em que suas relíquias foram transportadas para a Basílica de São Paulo, em Roma. Em 680, uma terrível peste assolava a população da cidade. Mas ela desapareceu de uma hora para outra, depois que os restos mortais de Sebastião desembarcaram na Basílica. Ele, então, ficou conhecido como protetor contra a peste e as doenças contagiosas. A lenda popular diz que por onde as relíquias passavam acontecia um milagre parecido, e foi assim por 2 vezes, em 1575 em Milão, na Itália, e em 1599 em Lisboa, Portugal. No Brasil não foi diferente. Seus milagres continuavam a acontecer. A devoção ao santo começou no período colonial. Em 20 de janeiro de 1567, dia da festa do santo, portugueses lutavam para expulsar invasores franceses da Baía de Guanabara, quando os militares lusitanos foram cercados pelas canoas dos índios tamoios. De repente, ouviu-se um estrondo em uma das embarcações dos portugueses e os índios fugiram. Já os soldados viram um jovem guerreiro usando armadura e lutando para expulsar os invasores. A partir de então, São Sebastião, a visão em questão, tornou-se o padroeiro do Rio de Janeiro. Essa aqui é a nossa paróquia de São Sebastião, padroeiro aqui de nossa cidade de Igarapiaçu. Mas quem vai contar essa história de como começou essa devoção aqui em nossa cidade é o nosso querido Padre João Mamede.
Conte aí, padre. Gosto muito de me ajuntar aqui à explicação que o nosso querido Júnior Pereira, com a sua canal de sua televisão, que vai ser a nossa, acrescentaram uma coisa muito importante, a história de São Sebastião, bem completada, bem narrada, é muito importante, mas falta a devoção a São Sebastião, que é uma devoção antiga na nossa terra. Podemos dizer assim que a nossa terra nasceu com a devoção a São Sebastião. Por quê? Porque no fim do século XIX, os capuchinhos vieram tomar conta da evangelização de toda a região Bragantina e do Salgado. Portanto, os capuchinhos começaram exatamente onde hoje nós chamamos a Vila Colônia do Prata, ex-colônia de Prata dos Ancenianos. Mas ela não nasceu como colônia para ancenianos, para leprosos, mas nasceu como escola para os filhos de indígenas, porque a nossa região aqui, toda ela, era povoada por indígenas, vários grupos desses queridos nossos irmãos indígenas, e só com a grande seca do Nordeste, fim do século XIX e começo do século XX, é que vieram para a nossa terra, graças a Deus, esses nordestinos trabalhadores e sofredores, porque eles sofriam muito com a seca. Então, naquele tempo, tínhamos o governador Augusto Montenegro, que recebeu os capuchinhos e recebeu os colonos. E os capuchinhos construíram, lá na Colônia do Prata, os primeiros prédios para a educação. E tinha educação para filhas de indígenas como filhos de indígenas. E construíram a primeira igreja de toda a região Bragantina, que é a igreja de Santo Antônio do Prata. Juntamente com a igreja de Santo Antônio do Prata, Padre Carlos de São Martino, ele construiu também a nossa igreja de São Sebastião. Portanto, podemos dizer com certeza absoluta que a nossa igreja de São Sebastião foi a primeira igreja de toda essa região. Portanto, todo mundo invocou São Sebastião nessa era de assentamento de nordestinos e indígenas que começaram a ocupar todas essas terras com pequenas propriedades de 25 a 50 hectares cada família, e com estradas vicinais e tudo mais. Então, a nossa história começa com a devoção a São Sebastião. Por que São Sebastião? Porque os capuchinhos vêm da Lombardia, que é uma região do norte da Itália, e que Milão é a capital dessa Lombardia. E eles estão perto de Milão, Bergamo, Brescia, Varese, como o padre Frei Daniel de Samarate e o padre Carlos de San Martino. Então, esses grandes heróis missionários difundiram essa devoção a São Sebastião porque se começava uma nova era na nossa região. Essa nova era tinha que ser protegida por um santo que fosse popular, que o povo pudesse amar, porque é um santo que protege contra a peste e todo o mal, como nós cantamos. Portanto, essa devoção se espalhou rapidamente por toda a região. Então, antigamente, tínhamos só essa igreja de São Sebastião, e que começava tudo com a implantação do mastro de São Sebastião. Esse mastro é uma devoção grandíssima, porque a maioria da nossa população era indígena, e para o indígena o mastro é aquele pau central da maloca, certo? Que na mentalidade dele é unir a terra ao céu. Eis a devoção de São Sebastião com o mastro. Em cima do mastro que nós colocamos sempre aquela imagem belíssima de São Sebastião. Então, aqui está a nossa devoção. Confiar em São Sebastião, que ele realmente vai nos ajudar. Também agora, nesse período em que todos nós estamos com tanto medo desse Covid-19, que chegue quanto antes
a vacina, Covid vacina, que estão já chegando no nosso estado. O nosso governador falou nesses dias que vai mandar, mas sobretudo todos nós, com a devoção a São Sebastião, vamos livrar a nossa terra Bragantina desse maldito vírus. Que não tenhamos medo, vamos ter os cuidados que tem que ter, a máscara, a distância e também prevenção com algum remédio muito bom, caseiro até, como mastruz, etc., todas essas coisas, mas sobretudo com fazer gargarejo na garganta, um dia sim, um dia não. Mas a devoção a São Sebastião é que supera também tudo isso. Ele vai interceder junto a Deus, nosso Pai querido, sob o manto da Virgem Maria, porque ele é um grande devoto também de Nossa Senhora, a nossa querida mãe de Jesus. Vamos nos libertar desse maldito vírus. Mas, sobretudo, vamos nos libertar de todos os vírus maléficos que podem atacar a nossa agricultura, as nossas criações, tudo, porque ele é patrão da agricultura. Eis porque foi escolhido ele para a nossa região, que é uma região de vocação agrícola. Portanto, com São Sebastião vamos vencer. Essa devoção em que consiste? Tu vai na igreja de São Sebastião, ou ficar na tua casa e elevar o teu pensamento a ele. São Sebastião, protege-nos contra o mal, contra a peste e contra todo o mal. Ajuda a nossa família a não ter essas pragas, seja na nossa agricultura, seja na nossa horta, seja no tudo que nossos animais, que não morram, porque é muito importante também isso. Então, fazer essa oração espontânea, uma devoção que vem do carinho que nós temos para esse santo, nosso padroeiro. Faz 48 anos que eu estou fazendo esta festa de São Sebastião. Quando estive longe daqui, no dia de São Sebastião, eu chamava sempre o pároco daqui de Igarapé-Açu para falar com ele, dizendo: olha, que eu não estou me esquecendo não, que hoje é a festa do nosso padroeiro. Essa é a devoção que eu tenho para São Sebastião, que me ajudou, sobretudo, a implantar na nossa região o grande projeto Novo Moisés, que é a produção de alimentos. Portanto, queridos irmãos, viva São Sebastião, e por nosso querido São Sebastião, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, por intercessão dele, que a destra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós, permaneça para sempre, nos livre do maldito vírus e de toda peste. Amém. Um abraço para vocês todos.